Seguimos ao vivo aqui na CNN Brasil e voltamos com esse assunto que eu acabei de te contar. Uma estátua Lúcifer. Você fala assim, o que está acontecendo? A Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu a inauguração de um templo. Um templo dedicado a Lúcifer. Bom, cada um com seus prazeres, né, gente? Mas, o pedido veio da Prefeitura de Gravataí, que alegou falta de alvará de funcionamento. Ah, tá, peraí, Pedro. É alvará de funcionamento, é isso? Tem nada a ver com questão religiosa. No papel, não. Entendi. No papel, não. Nem mas com os organizadores desse templo do Lúcifer acham que tem a ver. Eles são adoradores do demônio. Esse é o Lúcifer? Eu nunca tinha visto. Esse é o Exu-Bará. Porque isso aqui foi o início da discussão toda. Essa estátua do Exu-Bará foi colocada no Distrito Industrial de Gravataí, que é uma cidade que fica pertinho ali de Porto Alegre. Sim, região metropolitana. Região metropolitana. E foi um projeto aprovado pela Câmara Municipal, por unanimidade, o prefeito sancionou, colocaram lá a estátua do Exu-Bará. Aí começou uma discussão sobre essa figura e as outras figuras. Tá. Até que um mestre religioso, o Lucas de Bará, que tem a ver com Exu-Bará, resolveu criar o templo do Lúcifer para homenagear o capeta, o demônio. Uhum. E aí, essas são as estátuas do templo do Lúcifer. Esse templo foi montado lá em um bairro de Gravataí. E a estátua foi colocada, ele disse que tem mais ou menos 100 integrantes dessa seita, desse culto. Até eu ia te perguntar, isso é uma religião? Basicamente, a idolatria ao demônio. Entendi. Demonolatria. Como é? Demonolatria. Demonolatria. Entendi. Eu fiz essa pergunta para ele, que é o mestre Lucas de Bará. Mas qual que é a religião de vocês? Ele falou, demonolatria. A gente idolatria ao demônio. Tá. E o que eles estão dizendo agora? A prefeitura pediu para a justiça fechou o templo, porque disse que não tinha alvará de funcionamento. E eles falam, é perseguição religiosa. A gente está sendo perseguido. Então a gente vai trazer os dois lados dessa história. Vamos ouvir primeiro, então, o mestre Lucas de Bará, um dos criadores desse templo de Lúcifer. É muito curioso que o nosso prefeito, ele tem dado espaços públicos, terrenos públicos, para que igrejas possam estar ali, ocupando esse espaço. Agora, quando é um espaço privado, nós não podemos praticar. Eu acho que isso tem nome. É perseguição religiosa, é intolerância. Nós estamos sendo impedidos, mas estamos recorrendo da decisão e vamos lutar pelo nosso sagrado e pelo nosso direito. O que está na Constituição tem que ser respeitado. Luiz Afalon, que é o prefeito de Gravataí, teve uma conversa com o jornalista Chico Pereira, que é lá da região. Conversei com o Chico, ele me permitiu usar um trecho dessa entrevista que ele fez com o prefeito, em que ele comentou sobre a criação desse templo. E disse que se tiver peregrinação, aí precisa de alvará. Vamos ver. Para ter peregrinação, por exemplo, está dizendo, né, pessoas visitando, aí vai ter que ter alvará. Aí começa a modificar as coisas. Aí, evidentemente que a Procuradoria-Geral do município vai avaliar, o pessoal da Secretaria correspondente vai avaliar, mas, em princípio, não tem isso, né? Se tiver, evidentemente que ele vai ter que pedir alvará para a Prefeitura, aí a Prefeitura vai fiscalizar, e aí vai ter toda uma polêmica em cima disso. Isso é outra polêmica que poderá ocorrer. Mas por enquanto não. Por enquanto é uma notícia que saiu nos sites. O proponente dessa homenagem, eu acho que é o dono da área lá, até deu entrevistas e etc. e tal. E, pelo que eu vi, é uma coisa privada, né? Pois é, o Chico, que é esse da direita, ele até falou hoje de manhã ele fez um vídeo e falou que a cidade ficou conhecida como cidade endemoniada no Brasil inteiro, por conta dessa repercussão. Né? Eu sou do Rio Grande do Sul, eu conheço Gravataí, eu sou de Canoas, que é a região metropolitana. Sim. Nunca ouvi falar de cidade endemoniada. Que essa polêmica começou essa semana, né? Entendi. E aí virou um assunto nacional. O Gravataí tem 265 mil habitantes, é uma cidade relativamente grande, de médio, enfim, tamanho médio ali na região metropolitana de Porto Alegre, como você disse, e virou uma discussão intensa na cidade, nos jornais, na Câmara Municipal, entre todas as figuras da cidade, sobre a adoração ao diabo, o templo de Lúcifer, etc. e tal. Eu só citei isso, que nunca ouvi falar, só na ideia de, tipo assim, que tem muita gente que vai usar isso contra sim, entendeu? Claro, que Gravataí é uma cidade importantíssima. Lógico, né? Tem uma população super relevante. Totalmente.
para a gente passar a régua nesse assunto, ouvimos os dois lados, o lado do mestre Lucas, o lado do prefeito. Vamos ver o que diz a Constituição Federal sobre liberdade e intolerância religiosa. Ai, como eu amo jornalismo, socorro! Tá vendo isso? É jornalismo, gente. Separei dois trechos aqui da Constituição, eles o artigo 6 e o artigo 8. Aliás, o artigo 5º, inciso 6 e inciso 8. O artigo 6º, o inciso 6º, ele fala que a liberdade de consciência e crença é inviolável e é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantido na forma da lei a proteção dos locais de cultos e das suas liturgias. Isso é o que alega o mestre Lucas, é inviolável. Nós temos o direito de ter crença ao diabo, ao Satã, ao Sete Peles, Exu, seja lá quem for. Mas tem um outro ponto que diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. Ou seja, você não pode, segundo a Constituição Federal, usar a liberdade religiosa para garantir um benefício de se desviar de uma lei que as outras pessoas também têm. O debate entre fé e lei é um debate bastante presente no Brasil. Você tem, por exemplo, discussões nos tribunais superiores sobre o Shalom e o Enem, a realização de provas. Você tem discussões sobre transfusão de sangue e testemunhas de Jeová. É uma grande polêmica. Isso movimenta bastante gente. O importante aqui é dizer o seguinte: de um lado, eles dizem que é perseguição religiosa, a prefeitura, por sua vez, diz assim: sem alvará, não dá para liberar, tem que ter o documento e, portanto, não dá para passar na frente dos outros. E para quem é membro dessa ordem, Lúcifer significa luz do conhecimento. Eles se dedicam a estudar, se dedicam a falar sobre isso, fazem isso há muitos anos. E aí, só que as intolerâncias, né? Eu que cresci numa religião que não é a católica, por exemplo, que não é a habitual, eu sei o que é esse tipo de intolerância, né? Das pessoas olharem com preconceito para tudo que é adverso. E isso não é uma religião, é uma seita, é isso? Eles dizem que é uma religião. Entendi. Né? Mas estamos falando do interior do Rio Grande do Sul, né? Também um estado conservador, uma cidade conservadora, no meio de uma campanha eleitoral. Então, risos vários nervosos, elementos. meu querido. Né? Se eu conheço essa galera conservadora. Obrigada, viu, Pedro? Valeu, Muito Elisa. obrigada por ter trazido isso pra gente.